Acalme o seu coração, porque nada acontece por acaso. E se você chegou até este vídeo, é porque São José já está agindo na sua vida. Talvez você tenha clicado sem muita esperança, talvez esteja cansado de tentar, talvez esteja carregando um problema que ninguém conseguiu resolver. Uma situação que já foi chamada de impossível, mas escute com atenção. É exatamente para essas causas que Deus manifesta o seu poder. Hoje não é mais um dia comum. Hoje não é mais uma oração qualquer. Hoje é o dia em que você vai entregar aquilo que te faz chorar em silêncio, aquilo que te tira o sono, aquilo que você não sabe mais para quem contar. E você não está sozinho. São José, o santo do silêncio que realiza grandes milagres, o intercessor das causas urgentes e impossíveis, o pai adotivo de Jesus, está passando agora pela sua vida e nada fica do mesmo jeito quando ele intercede. Por isso, antes de rezar, eu te peço algo muito importante. Se inscreva neste canal agora, porque todos os dias existe uma oração preparada para fortalecer a sua fé, acalmar o seu coração e te lembrar que Deus continua no controle. Ative o sininho para não perder nenhuma oração poderosa e para que você esteja sempre coberto pela palavra, pela fé e pela esperança. Se essa oração fala com você, deixe seu like, porque esse simples gesto faz com que essa mensagem alcance outras pessoas que também estão precisando de um milagre impossível. E escreva nos comentários: São José, eu confio em vós, como um ato de fé, como quem entrega tudo nas mãos do céu. Agora, se você puder, coloque sua mão sobre o coração ou feche os olhos por alguns instantes e mentalize aquilo que hoje parece impossível. Não tenha medo, não esconda de Deus. São José conhece cada detalhe da sua dor. Durante esta oração, não saia, não pule, não se distraia. Reze até o final, porque muitas pessoas testemunham que foi exatamente no final da oração que sentiram a paz, a resposta, o sinal de que Deus tinha ouvido o clamor. Entregue esta causa agora, confie, acredite, porque quando a fé encontra a intercessão certa, o impossível começa a se realizar. Vamos rezar juntos, com fé, com confiança, com o coração aberto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, homem justo, silencioso e fiel, nós nos colocamos agora na tua presença, com o coração aberto, cansado de esperar, mas ainda cheio de fé, porque sabemos que quando tudo parece impossível, é exatamente aí que o céu começa a agir. São José, hoje não viemos pedir coisas pequenas. Hoje viemos apresentar aquilo que ninguém conseguiu resolver, aquilo que já foi tentado de todas as formas, aquilo que o mundo chamou de causa perdida, mas que para Deus continua sendo apenas um começo. Nós confiamos em Ti, São José, guardião dos mistérios de Deus, pai adotivo de Jesus, esposo fiel da Virgem Maria, intercessor poderoso nas causas urgentes, porque sabemos que Tu não falhas quando alguém clama com fé verdadeira. São José, olha para a nossa vida neste instante. Olha para as portas que se fecharam, para os caminhos interrompidos, para os sonhos engavetados, para as lágrimas derramadas em silêncio, para as noites sem dormir, para os medos que ninguém vê, para as batalhas que lutamos sozinhos. Nós te pedimos, São José, entra agora nessa situação que parece sem saída, toca nesse problema que se tornou pesado demais, intercede por esse milagre impossível que precisa acontecer hoje, não amanhã, não depois, mas no tempo perfeito de Deus, que começa a se manifestar agora.
São José, assim como Deus confiou a ti o cuidado de Jesus e de Maria, confiamos também a ti nossa casa, nossa família, nossa vida financeira, nossa saúde, nosso trabalho, nossos projetos, nossos medos e tudo aquilo que ainda não sabemos como resolver. São José, trabalhador incansável, abre portas de emprego, remove bloqueios profissionais, restaura a dignidade de quem se sente esquecido, traz provisão onde existe escassez, multiplica o pouco, afasta a humilhação, quebra o ciclo de dívidas e atrasos e devolve a esperança a quem já pensava em desistir. São José, cura agora aquilo que a medicina não conseguiu curar, toca no corpo cansado, na mente sobrecarregada, no coração ferido, restaura forças, traz alívio, traz diagnóstico favorável, traz respostas claras, traz testemunhos vivos de que o impossível acontece quando Deus entra em ação. São José, protege nossa casa, afasta toda inveja, todo mal, toda palavra contrária, toda energia negativa, toda armadilha preparada contra nós, toda perseguição visível ou invisível, e cobre nossa família com tua poderosa intercessão. São José, quando o medo tenta dominar, ensina-nos a confiar. Quando o silêncio de Deus parece longo, ensina-nos a esperar. Quando a fé enfraquece, segura nossa mão e nos lembra que Deus nunca chega atrasado. Hoje, São José, nós declaramos com fé que esse milagre impossível já começou a se mover, que aquilo que estava travado começou a destravar, que aquilo que estava parado começou a caminhar, que aquilo que parecia morto começou a ressuscitar. São José, visita agora cada pessoa que reza conosco, cada lar representado nesta oração, cada história marcada por luta e transforma dor em testemunho, lágrimas em vitória, medo em coragem, espera em realização. Nós cremos, São José, que Deus está agindo nos bastidores, organizando detalhes que não vemos, abrindo portas que não imaginamos, tocando corações que pareciam fechados, movendo situações que estavam estagnadas há muito tempo. São José, ensina-nos a confiar mesmo sem ver, a obedecer mesmo sem entender, a permanecer firmes mesmo quando tudo parece contrário, porque tu viveste a fé no silêncio e por isso conheces profundamente as dores de quem espera um milagre. Hoje, São José, entregamos completamente esta causa em tuas mãos e descansamos, porque sabemos que quando colocamos nossa vida sob tua intercessão, o céu se move, a graça se manifesta e o impossível se torna realidade. Nós agradecemos, São José, antes mesmo de ver, antes mesmo de tocar, antes mesmo de receber, porque a fé verdadeira agradece antes do milagre acontecer. Permanece conosco, São José, caminha à nossa frente, vai abrindo os caminhos, vai preparando as respostas, vai conduzindo tudo conforme a vontade de Deus. E quando esse milagre se realizar, quando aquilo que hoje parece impossível acontecer, que nossa boca se encha de louvor, que nosso coração transborde gratidão e que nossa vida seja testemunho vivo do poder da intercessão de São José. São José, permanecemos ainda na tua presença, porque quando a alma encontra abrigo, ela não quer sair apressada, ela quer ficar, quer descansar, quer confiar sem reservas, quer sentir que não está sozinha nesta caminhada. Nós sentimos agora uma paz diferente, mesmo que o problema ainda exista, mesmo que a resposta não tenha se manifestado totalmente, porque a fé não depende do que os olhos veem, mas da certeza de que Deus já ouviu cada palavra que saiu do nosso coração. São José,
Recebe cada lágrima que foi derramada durante esta oração, cada suspiro profundo, cada pedido feito em silêncio, cada pensamento que nem conseguimos colocar em palavras, porque Tu conheces as dores escondidas que ninguém mais percebe. Nós cremos que algo mudou, mesmo que não saibamos explicar. Algo se moveu no mundo espiritual, algo foi alinhado, algo começou a ser organizado pelo céu em favor desta causa que entregamos. São José, quando a ansiedade tentar voltar, lembra-nos desta oração, lembra-nos desta entrega, lembra-nos que confiamos, para que não retomemos o peso que já colocamos em Tuas mãos. Que o nosso coração aprenda a descansar, não por falta de problemas, mas por excesso de confiança em Deus, sabendo que Ele trabalha mesmo no silêncio, mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando a resposta demora aos nossos olhos. São José, visita nossos pensamentos, afasta toda dúvida, todo medo insistente, toda voz interior que tenta nos fazer desistir e substitui tudo isso por uma fé firme, serena e perseverante. Nós entregamos o controle, entregamos o tempo, entregamos o modo, porque confiamos que Deus sabe exatamente quando, como e de que forma esse milagre precisa se manifestar. São José abençoa cada passo que daremos a partir de agora, cada decisão, cada conversa, cada tentativa, para que tudo esteja alinhado com a vontade de Deus e não com o nosso desespero. Que a nossa casa seja envolvida por um clima de paz, que o descanso volte, que o sorriso reapareça, que a esperança seja renovada mesmo antes da resposta final. São José, quando acordarmos amanhã, que o coração desperte mais leve, que a alma desperte mais confiante, que a fé esteja mais viva do que estava antes desta oração. Nós escolhemos confiar, mesmo sem garantias humanas, mesmo sem promessas visíveis, porque a fé verdadeira não precisa de provas imediatas, ela se apoia na fidelidade de Deus. São José, transforma nossa espera em crescimento, nossa dor em amadurecimento, nossa luta em testemunho, para que um dia possamos dizer que foi no momento mais difícil que Deus mais nos sustentou. Que cada pessoa que rezou esta oração sinta-se agora acompanhada, protegida, amparada, como alguém que não caminha mais sozinho, porque o céu caminha junto. São José, se em algum momento o cansaço voltar, segura-nos pela mão, como um pai que conduz com firmeza e carinho, e nos lembra que desistir não é opção para quem escolheu confiar em Deus. Nós permanecemos em silêncio interior, sabendo que Deus age mesmo quando não fala, que Ele trabalha mesmo quando não vemos, e que nada do que entregamos se perde quando colocado no altar da fé. São José, que a gratidão já comece a nascer em nós, antes mesmo da conquista, antes mesmo da resposta, porque agradecer também é um ato de fé. Que a nossa história seja tocada, reorganizada, restaurada, não para nossa glória, mas para que o nome de Deus seja exaltado através da nossa vida. São José, guardião dos impossíveis, permanece conosco, hoje, amanhã e sempre, porque sabemos que quem confia nunca fica desamparado. E assim seguimos, não porque tudo está resolvido, mas porque escolhemos acreditar que Deus já está cuidando de tudo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, silencioso e fiel, nós nos colocamos agora na Tua presença, com o coração aberto, cansado de esperar, mas ainda cheio de fé, porque sabemos que quando tudo parece impossível, é exatamente aí que o céu começa a agir. São José,
Hoje não viemos pedir coisas pequenas. Hoje viemos apresentar aquilo que ninguém conseguiu resolver, aquilo que já foi tentado de todas as formas, aquilo que o mundo chamou de causa perdida, mas que para Deus continua sendo apenas um começo. Nós confiamos em Ti, São José, guardião dos mistérios de Deus, pai adotivo de Jesus, esposo fiel da Virgem Maria, intercessor poderoso nas causas urgentes, porque sabemos que Tu não falhas quando alguém clama com fé verdadeira. São José, olha para a nossa vida neste instante. Olha para as portas que se fecharam, para os caminhos interrompidos, para os sonhos engavetados, para as lágrimas derramadas em silêncio, para as noites sem dormir, para os medos que ninguém vê, para as batalhas que lutamos sozinhos. Nós te pedimos, São José, entra agora nessa situação que parece sem saída, toca nesse problema que se tornou pesado demais, intercede por esse milagre impossível que precisa acontecer hoje, não amanhã, não depois, mas no tempo perfeito de Deus, que começa a se manifestar agora. São José, assim como Deus confiou a ti o cuidado de Jesus e de Maria, confiamos também a Ti nossa casa, nossa família, nossa vida financeira, nossa saúde, nosso trabalho, nossos projetos, nossos medos e tudo aquilo que ainda não sabemos como resolver. São José, trabalhador incansável, abre portas de emprego, remove bloqueios profissionais, restaura a dignidade de quem se sente esquecido, traz provisão onde existe escassez, multiplica o pouco, afasta a humilhação, quebra o ciclo de dívidas e atrasos e devolve a esperança a quem já pensava em desistir. São José, cura agora aquilo que a medicina não conseguiu curar, toca no corpo cansado, na mente sobrecarregada, no coração ferido, restaura forças, traz alívio, traz diagnóstico favorável, traz respostas claras, traz testemunhos vivos de que o impossível acontece quando Deus entra em ação. São José, protege nossa casa, afasta toda inveja, todo o mal, toda palavra contrária, toda energia negativa, toda armadilha preparada contra nós, toda perseguição visível ou invisível, e cobre nossa família com Tua poderosa intercessão. São José, quando o medo tenta dominar, ensina-nos a confiar. Quando o silêncio de Deus parece longo, ensina-nos a esperar. Quando a fé enfraquece, segura nossa mão e nos lembra que Deus nunca chega atrasado. Hoje, São José, nós declaramos com fé que esse milagre impossível já começou a se mover, que aquilo que estava travado começou a destravar, que aquilo que estava parado começou a caminhar, que aquilo que parecia morto começou a ressuscitar. São José, visita agora cada pessoa que reza conosco, cada lar representado nesta oração, cada história marcada por luta e transforma dor em testemunho, lágrimas em vitória, medo em coragem, espera em realização. Nós cremos, São José, que Deus está agindo nos bastidores, organizando detalhes que não vemos, abrindo portas que não imaginamos, tocando corações que pareciam fechados, movendo situações que estavam estagnadas há muito tempo. São José, ensina-nos a confiar mesmo sem ver, a obedecer mesmo sem entender, a permanecer firmes mesmo quando tudo parece contrário, porque Tu viveste a fé no silêncio e por isso conheces profundamente as dores de quem espera um milagre. Hoje, São José, entregamos completamente esta causa em Tuas mãos e descansamos, porque sabemos que quando colocamos nossa vida sob Tua intercessão, o céu se move, a graça se manifesta e o impossível se torna realidade. Nós agradecemos, São José, antes mesmo de ver,
antes mesmo de tocar, antes mesmo de receber, porque a fé verdadeira agradece antes do milagre acontecer. Permanece conosco, São José, caminha à nossa frente, vai abrindo os caminhos, vai preparando as respostas, vai conduzindo tudo conforme a vontade de Deus. E quando esse milagre se realizar, quando aquilo que hoje parece impossível acontecer, que nossa boca se encha de louvor, que nosso coração transborde gratidão e que nossa vida seja testemunho vivo do poder da intercessão de São José. São José, permanecemos ainda na tua presença, porque quando a alma encontra abrigo, ela não quer sair apressada, ela quer ficar, quer descansar, quer confiar sem reservas, quer sentir que não está sozinha nesta caminhada. Nós sentimos agora uma paz diferente, mesmo que o problema ainda exista, mesmo que a resposta não tenha se manifestado totalmente, porque a fé não depende do que os olhos veem, mas da certeza de que Deus já ouviu cada palavra que saiu do nosso coração. São José, recebe cada lágrima que foi derramada durante esta oração, cada suspiro profundo, cada pedido feito em silêncio, cada pensamento que nem conseguimos colocar em palavras, porque tu conheces as dores escondidas que ninguém mais percebe. Nós cremos que algo mudou, mesmo que não saibamos explicar. Algo se moveu no mundo espiritual, algo foi alinhado, algo começou a ser organizado pelo céu em favor desta causa que entregamos. São José, quando a ansiedade tentar voltar, lembra-nos desta oração, lembra-nos desta entrega, lembra-nos que confiamos, para que não retomemos o peso que já colocamos em tuas mãos. Que o nosso coração aprenda a descansar, não por falta de problemas, mas por excesso de confiança em Deus, sabendo que Ele trabalha mesmo no silêncio, mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando a resposta demora aos nossos olhos. São José, visita nossos pensamentos, afasta toda dúvida, todo medo insistente, toda voz interior que tenta nos fazer desistir e substitui tudo isso por uma fé firme, serena e perseverante. Nós entregamos o controle, entregamos o tempo, entregamos o modo, porque confiamos que Deus sabe exatamente quando, como e de que forma esse milagre precisa se manifestar. São José abençoa cada passo que daremos a partir de agora, cada decisão, cada conversa, cada tentativa, para que tudo esteja alinhado com a vontade de Deus e não com o nosso desespero. Que a nossa casa seja envolvida por um clima de paz, que o descanso volte, que o sorriso reapareça, que a esperança seja renovada mesmo antes da resposta final. São José, quando acordarmos amanhã, que o coração desperte mais leve, que a alma desperte mais confiante, que a fé esteja mais viva do que estava antes desta oração. Nós escolhemos confiar, mesmo sem garantias humanas, mesmo sem promessas visíveis, porque a fé verdadeira não precisa de provas imediatas, ela se apoia na fidelidade de Deus. São José, transforma nossa espera em crescimento, nossa dor em amadurecimento, nossa luta em testemunho, para que um dia possamos dizer que foi no momento mais difícil que Deus mais nos sustentou. Que cada pessoa que rezou esta oração sinta-se agora acompanhada, protegida, amparada, como alguém que não caminha mais sozinho, porque o céu caminha junto. São José, se em algum momento o cansaço voltar, segura-nos pela mão, como um pai que conduz com firmeza e carinho, e nos lembra que desistir não é opção para quem escolheu confiar em Deus. Nós permanecemos em silêncio interior, sabendo que Deus age mesmo quando não fala,
que Ele trabalha mesmo quando não vemos e que nada do que entregamos se perde quando colocado no altar da fé. São José, que a gratidão já comece a nascer em nós, antes mesmo da conquista, antes mesmo da resposta, porque agradecer também é um ato de fé. Que a nossa história seja tocada, reorganizada, restaurada, não para a nossa glória, mas para que o nome de Deus seja exaltado através da nossa vida. São José, guardião dos impossíveis, permanece conosco, hoje, amanhã e sempre, porque sabemos que quem confia nunca fica desamparado. E assim seguimos, não porque tudo está resolvido, mas porque escolhemos acreditar que Deus já está cuidando de tudo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, silencioso e fiel, nós nos colocamos agora na tua presença, com o coração aberto, cansado de esperar, mas ainda cheio de fé, porque sabemos que quando tudo parece impossível, é exatamente aí que o céu começa a agir. São José, hoje não viemos pedir coisas pequenas, hoje viemos apresentar aquilo que ninguém conseguiu resolver, aquilo que já foi tentado de todas as formas, aquilo que o mundo chamou de causa perdida, mas que para Deus continua sendo apenas um começo. Nós confiamos em Ti, São José, guardião dos mistérios de Deus, pai adotivo de Jesus, esposo fiel da Virgem Maria, intercessor poderoso nas causas urgentes, porque sabemos que Tu não falhas quando alguém clama com fé verdadeira. São José, olha para a nossa vida neste instante. Olha para as portas que se fecharam, para os caminhos interrompidos, para os sonhos engavetados, para as lágrimas derramadas em silêncio, para as noites sem dormir, para os medos que ninguém vê, para as batalhas que lutamos sozinhos. Nós te pedimos, São José, entra agora nessa situação que parece sem saída, toca nesse problema que se tornou pesado demais, intercede por esse milagre impossível que precisa acontecer hoje, não amanhã, não depois, mas no tempo perfeito de Deus, que começa a se manifestar agora. São José, assim como Deus confiou a ti o cuidado de Jesus e de Maria, confiamos também a Ti nossa casa, nossa família, nossa vida financeira, nossa saúde, nosso trabalho, nossos projetos, nossos medos e tudo aquilo que ainda não sabemos como resolver. São José, trabalhador incansável, abre portas de emprego, remove bloqueios profissionais, restaura a dignidade de quem se sente esquecido, traz provisão onde existe escassez, multiplica o pouco, afasta a humilhação, quebra o ciclo de dívidas e atrasos e devolve a esperança a quem já pensava em desistir. São José, cura agora aquilo que a medicina não conseguiu curar, toca no corpo cansado, na mente sobrecarregada, no coração ferido, restaura forças, traz alívio, traz diagnóstico favorável, traz respostas claras, traz testemunhos vivos de que o impossível acontece quando Deus entra em ação. São José, protege nossa casa, afasta toda inveja, todo mal, toda palavra contrária, toda energia negativa, toda armadilha preparada contra nós, toda perseguição visível ou invisível, e cobre nossa família com tua poderosa intercessão. São José, quando o medo tenta dominar, ensina-nos a confiar. Quando o silêncio de Deus parece longo, ensina-nos a esperar. Quando a fé enfraquece, segura nossa mão e nos lembra que Deus nunca chega atrasado. Hoje, São José, nós declaramos com fé que esse milagre impossível já começou a se mover, que aquilo que estava travado começou a destravar, que aquilo que estava parado começou a caminhar, que aquilo que parecia morto começou a ressuscitar. São José,
Visita agora cada pessoa que reza conosco, cada lar representado nesta oração, cada história marcada por luta e transforma a dor em testemunho, lágrimas em vitória, medo em coragem, espera em realização. Nós cremos, São José, que Deus está agindo nos bastidores, organizando detalhes que não vemos, abrindo portas que não imaginamos, tocando corações que pareciam fechados, movendo situações que estavam estagnadas há muito tempo. São José, ensina-nos a confiar mesmo sem ver, a obedecer mesmo sem entender, a permanecer firmes mesmo quando tudo parece contrário, porque tu viveste a fé no silêncio e por isso conheces profundamente as dores de quem espera um milagre. Hoje, São José, entregamos completamente esta causa em tuas mãos e descansamos, porque sabemos que quando colocamos nossa vida sob tua intercessão, o céu se move, a graça se manifesta e o impossível se torna realidade. Nós agradecemos, São José, antes mesmo de ver, antes mesmo de tocar, antes mesmo de receber, porque a fé verdadeira agradece antes do milagre acontecer. Permanece conosco, São José, caminha à nossa frente, vai abrindo os caminhos, vai preparando as respostas, vai conduzindo tudo conforme a vontade de Deus. E quando esse milagre se realizar, quando aquilo que hoje parece impossível acontecer, que nossa boca se encha de louvor, que nosso coração transborde gratidão e que nossa vida seja testemunho vivo do poder da intercessão de São José. São José, permanecemos ainda na tua presença, porque quando a alma encontra abrigo, ela não quer sair apressada, ela quer ficar, quer descansar, quer confiar sem reservas, quer sentir que não está sozinha nesta caminhada. Nós sentimos agora uma paz diferente, mesmo que o problema ainda exista, mesmo que a resposta não tenha se manifestado totalmente, porque a fé não depende do que os olhos veem, mas da certeza de que Deus já ouviu cada palavra que saiu do nosso coração. São José, recebe cada lágrima que foi derramada durante esta oração, cada suspiro profundo, cada pedido feito em silêncio, cada pensamento que nem conseguimos colocar em palavras, porque tu conheces as dores escondidas que ninguém mais percebe. Nós cremos que algo mudou, mesmo que não saibamos explicar. Algo se moveu no mundo espiritual, algo foi alinhado, algo começou a ser organizado pelo céu em favor desta causa que entregamos. São José, quando a ansiedade tentar voltar, lembra-nos desta oração, lembra-nos desta entrega, lembra-nos que confiamos, para que não retomemos o peso que já colocamos em tuas mãos. Que o nosso coração aprenda a descansar, não por falta de problemas, mas por excesso de confiança em Deus, sabendo que Ele trabalha mesmo no silêncio, mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando a resposta demora aos nossos olhos. São José, visita nossos pensamentos, afasta toda dúvida, todo medo insistente, toda voz interior que tenta nos fazer desistir e substitui tudo isso por uma fé firme, serena e perseverante. Nós entregamos o controle, entregamos o tempo, entregamos o modo, porque confiamos que Deus sabe exatamente quando, como e de que forma esse milagre precisa se manifestar. São José abençoa cada passo que daremos a partir de agora, cada decisão, cada conversa, cada tentativa, para que tudo esteja alinhado com a vontade de Deus e não com o nosso desespero. Que a nossa casa seja envolvida por um clima de paz, que o descanso volte, que o sorriso reapareça, que a esperança seja renovada mesmo antes da resposta final. São José,
Quando acordarmos amanhã, que o coração desperte mais leve, que a alma desperte mais confiante, que a fé esteja mais viva do que estava antes desta oração. Nós escolhemos confiar, mesmo sem garantias humanas, mesmo sem promessas visíveis, porque a fé verdadeira não precisa de provas imediatas, ela se apoia na fidelidade de Deus. São José transforma nossa espera em crescimento, nossa dor em amadurecimento, nossa luta em testemunho, para que um dia possamos dizer que foi no momento mais difícil que Deus mais nos sustentou. Que cada pessoa que rezou esta oração sinta-se agora acompanhada, protegida, amparada, como alguém que não caminha mais sozinho, porque o céu caminha junto. São José, se em algum momento o cansaço voltar, segura-nos pela mão, como um pai que conduz com firmeza e carinho, e nos lembra que desistir não é opção para quem escolheu confiar em Deus. Nós permanecemos em silêncio interior, sabendo que Deus age mesmo quando não fala, que Ele trabalha mesmo quando não vemos, e que nada do que entregamos se perde quando colocado no altar da fé. São José, que a gratidão já comece a nascer em nós, antes mesmo da conquista, antes mesmo da resposta, porque agradecer também é um ato de fé. Que a nossa história seja tocada, reorganizada, restaurada, não para nossa glória, mas para que o nome de Deus seja exaltado através da nossa vida. São José, guardião dos impossíveis, permanece conosco, hoje, amanhã e sempre, porque sabemos que quem confia nunca fica desamparado. E assim seguimos, não porque tudo está resolvido, mas porque escolhemos acreditar que Deus já está cuidando de tudo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, silencioso e fiel, nós nos colocamos agora na tua presença, com o coração aberto, cansado de esperar, mas ainda cheio de fé, porque sabemos que quando tudo parece impossível, é exatamente aí que o céu começa a agir. São José, hoje não viemos pedir coisas pequenas, hoje viemos apresentar aquilo que ninguém conseguiu resolver, aquilo que já foi tentado de todas as formas, aquilo que o mundo chamou de causa perdida, mas que para Deus continua sendo apenas um começo. Nós confiamos em Ti, São José, guardião dos mistérios de Deus, pai adotivo de Jesus, esposo fiel da Virgem Maria, intercessor poderoso nas causas urgentes, porque sabemos que Tu não falhas quando alguém clama com fé verdadeira. São José, olha para a nossa vida neste instante. Olha para as portas que se fecharam, para os caminhos interrompidos, para os sonhos engavetados, para as lágrimas derramadas em silêncio, para as noites sem dormir, para os medos que ninguém vê, para as batalhas que lutamos sozinhos. Nós te pedimos, São José, entra agora nessa situação que parece sem saída, toca nesse problema que se tornou pesado demais, intercede por esse milagre impossível que precisa acontecer hoje, não amanhã, não depois, mas no tempo perfeito de Deus, que começa a se manifestar agora. São José, assim como Deus confiou a ti o cuidado de Jesus e de Maria, confiamos também a Ti nossa casa, nossa família, nossa vida financeira, nossa saúde, nosso trabalho, nossos projetos, nossos medos e tudo aquilo que ainda não sabemos como resolver. São José, trabalhador incansável, abre portas de emprego, remove bloqueios profissionais, restaura a dignidade de quem se sente esquecido, traz provisão onde existe escassez, multiplica o pouco, afasta a humilhação, quebra o ciclo de dívidas e atrasos e devolve a esperança a quem já pensava em desistir. São José,
Cura agora aquilo que a medicina não conseguiu curar. Toca no corpo cansado, na mente sobrecarregada, no coração ferido. Restaura forças, traz alívio, traz diagnóstico favorável, traz respostas claras, traz testemunhos vivos de que o impossível acontece quando Deus entra em ação. São José, protege nossa casa, afasta toda inveja, todo mal, toda palavra contrária, toda energia negativa, toda armadilha preparada contra nós, toda perseguição visível ou invisível, e cobre nossa família com tua poderosa intercessão. São José, quando o medo tenta dominar, ensina-nos a confiar. Quando o silêncio de Deus parece longo, ensina-nos a esperar. Quando a fé enfraquece, segura nossa mão e nos lembra que Deus nunca chega atrasado. Hoje, São José, nós declaramos com fé que esse milagre impossível já começou a se mover, que aquilo que estava travado começou a destravar, que aquilo que estava parado começou a caminhar, que aquilo que parecia morto começou a ressuscitar. São José, visita agora cada pessoa que reza conosco, cada lar representado nesta oração, cada história marcada por luta e transforma dor em testemunho, lágrimas em vitória, medo em coragem, espera em realização. Nós cremos, São José, que Deus está agindo nos bastidores, organizando detalhes que não vemos, abrindo portas que não imaginamos, tocando corações que pareciam fechados, movendo situações que estavam estagnadas há muito tempo. São José, ensina-nos a confiar mesmo sem ver, a obedecer mesmo sem entender, a permanecer firmes mesmo quando tudo parece contrário, porque tu viveste a fé no silêncio e por isso conheces profundamente as dores de quem espera um milagre. Hoje, São José, entregamos completamente esta causa em tuas mãos e descansamos, porque sabemos que quando colocamos nossa vida sob tua intercessão, o céu se move, a graça se manifesta e o impossível se torna realidade. Nós agradecemos, São José, antes mesmo de ver, antes mesmo de tocar, antes mesmo de receber, porque a fé verdadeira agradece antes do milagre acontecer. Permanece conosco, São José, caminha à nossa frente, vai abrindo os caminhos, vai preparando as respostas, vai conduzindo tudo conforme a vontade de Deus. E quando esse milagre se realizar, quando aquilo que hoje parece impossível acontecer, que nossa boca se encha de louvor, que nosso coração transborde gratidão e que nossa vida seja testemunho vivo do poder da intercessão de São José. São José, permanecemos ainda na tua presença, porque quando a alma encontra abrigo, ela não quer sair apressada, ela quer ficar, quer descansar, quer confiar sem reservas, quer sentir que não está sozinha nesta caminhada. Nós sentimos agora uma paz diferente, mesmo que o problema ainda exista, mesmo que a resposta não tenha se manifestado totalmente, porque a fé não depende do que os olhos veem, mas da certeza de que Deus já ouviu cada palavra que saiu do nosso coração. São José, recebe cada lágrima que foi derramada durante esta oração, cada suspiro profundo, cada pedido feito em silêncio, cada pensamento que nem conseguimos colocar em palavras, porque tu conheces as dores escondidas que ninguém mais percebe. Nós cremos que algo mudou, mesmo que não saibamos explicar. Algo se moveu no mundo espiritual, algo foi alinhado, algo começou a ser organizado pelo céu em favor desta causa que entregamos. São José, quando a ansiedade tentar voltar, lembra-nos desta oração, lembra-nos desta entrega, lembra-nos que confiamos, para que não retomemos o peso que já colocamos em tuas mãos.
que o nosso coração aprenda a descansar, não por falta de problemas, mas por excesso de confiança em Deus, sabendo que Ele trabalha mesmo no silêncio, mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando a resposta demora aos nossos olhos. São José visita nossos pensamentos, afasta toda dúvida, todo medo insistente, toda voz interior que tenta nos fazer desistir e substitui tudo isso por uma fé firme, serena e perseverante. Nós entregamos o controle, entregamos o tempo, entregamos o modo, porque confiamos que Deus sabe exatamente quando, como e de que forma esse milagre precisa se manifestar. São José abençoa cada passo que daremos a partir de agora, cada decisão, cada conversa, cada tentativa, para que tudo esteja alinhado com a vontade de Deus e não com o nosso desespero. Que a nossa casa seja envolvida por um clima de paz, que o descanso volte, que o sorriso reapareça, que a esperança seja renovada mesmo antes da resposta final. São José, quando acordarmos amanhã, que o coração desperte mais leve, que a alma desperte mais confiante, que a fé esteja mais viva do que estava antes desta oração. Nós escolhemos confiar, mesmo sem garantias humanas, mesmo sem promessas visíveis, porque a fé verdadeira não precisa de provas imediatas, ela se apoia na fidelidade de Deus. São José, transforma nossa espera em crescimento, nossa dor em amadurecimento, nossa luta em testemunho, para que um dia possamos dizer que foi no momento mais difícil que Deus mais nos sustentou. Que cada pessoa que rezou esta oração sinta-se agora acompanhada, protegida, amparada, como alguém que não caminha mais sozinho, porque o céu caminha junto. São José, se em algum momento o cansaço voltar, segura-nos pela mão, como um pai que conduz com firmeza e carinho, e nos lembra que desistir não é opção para quem escolheu confiar em Deus. Nós permanecemos em silêncio interior, sabendo que Deus age mesmo quando não fala, que Ele trabalha mesmo quando não vemos, e que nada do que entregamos se perde quando colocado no altar da fé. São José, que a gratidão já comece a nascer em nós, antes mesmo da conquista, antes mesmo da resposta, porque agradecer também é um ato de fé. Que a nossa história seja tocada, reorganizada, restaurada, não para nossa glória, mas para que o nome de Deus seja exaltado através da nossa vida. São José, guardião dos impossíveis, permanece conosco, hoje, amanhã e sempre, porque sabemos que quem confia nunca fica desamparado. E assim seguimos, não porque tudo está resolvido, mas porque escolhemos acreditar que Deus já está cuidando de tudo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, silencioso e fiel, nós nos colocamos agora na tua presença, com o coração aberto, cansado de esperar, mas ainda cheio de fé, porque sabemos que quando tudo parece impossível, é exatamente aí que o céu começa a agir. São José, hoje não viemos pedir coisas pequenas, hoje viemos apresentar aquilo que ninguém conseguiu resolver, aquilo que já foi tentado de todas as formas, aquilo que o mundo chamou de causa perdida, mas que para Deus continua sendo apenas um começo. Nós confiamos em Ti, São José, guardião dos mistérios de Deus, pai adotivo de Jesus, esposo fiel da Virgem Maria, intercessor poderoso nas causas urgentes, porque sabemos que Tu não falhas quando alguém clama com fé verdadeira. São José, olha para a nossa vida neste instante,
Olha para as portas que se fecharam, para os caminhos interrompidos, para os sonhos engavetados, para as lágrimas derramadas em silêncio, para as noites sem dormir, para os medos que ninguém vê, para as batalhas que lutamos sozinhos. Nós te pedimos, São José, entra agora nessa situação que parece sem saída, toca nesse problema que se tornou pesado demais, intercede por esse milagre impossível que precisa acontecer hoje, não amanhã, não depois, mas no tempo perfeito de Deus, que começa a se manifestar agora. São José, assim como Deus confiou a ti o cuidado de Jesus e de Maria, confiamos também a ti nossa casa, nossa família, nossa vida financeira, nossa saúde, nosso trabalho, nossos projetos, nossos medos e tudo aquilo que ainda não sabemos como resolver. São José, trabalhador incansável, abre portas de emprego, remove bloqueios profissionais, restaura a dignidade de quem se sente esquecido, traz provisão onde existe escassez, multiplica o pouco, afasta a humilhação, quebra o ciclo de dívidas e atrasos e devolve a esperança a quem já pensava em desistir. São José, cura agora aquilo que a medicina não conseguiu curar, toca no corpo cansado, na mente sobrecarregada, no coração ferido, restaura forças, traz alívio, traz diagnóstico favorável, traz respostas claras, traz testemunhos vivos de que o impossível acontece quando Deus entra em ação. São José, protege nossa casa, afasta toda inveja, todo o mal, toda palavra contrária, toda energia negativa, toda armadilha preparada contra nós, toda perseguição visível ou invisível, e cobre nossa família com tua poderosa intercessão. São José, quando o medo tenta dominar, ensina-nos a confiar. Quando o silêncio de Deus parece longo, ensina-nos a esperar. Quando a fé enfraquece, segura nossa mão e nos lembra que Deus nunca chega atrasado. Hoje, São José, nós declaramos com fé que esse milagre impossível já começou a se mover, que aquilo que estava travado começou a destravar, que aquilo que estava parado começou a caminhar, que aquilo que parecia morto começou a ressuscitar. São José, visita agora cada pessoa que reza conosco, cada lar representado nesta oração, cada história marcada por luta e transforma dor em testemunho, lágrimas em vitória, medo em coragem, espera em realização. Nós cremos, São José, que Deus está agindo nos bastidores, organizando detalhes que não vemos, abrindo portas que não imaginamos, tocando corações que pareciam fechados, movendo situações que estavam estagnadas há muito tempo. São José, ensina-nos a confiar mesmo sem ver, a obedecer mesmo sem entender, a permanecer firmes mesmo quando tudo parece contrário, porque tu viveste a fé no silêncio e por isso conheces profundamente as dores de quem espera um milagre. Hoje, São José, entregamos completamente esta causa em tuas mãos e descansamos, porque sabemos que quando colocamos nossa vida sob tua intercessão, o céu se move, a graça se manifesta e o impossível se torna realidade. Nós agradecemos, São José, antes mesmo de ver, antes mesmo de tocar, antes mesmo de receber, porque a fé verdadeira agradece antes do milagre acontecer. Permanece conosco, São José, caminha à nossa frente, vai abrindo os caminhos, vai preparando as respostas, vai conduzindo tudo conforme a vontade de Deus. E quando esse milagre se realizar, quando aquilo que hoje parece impossível acontecer, que nossa boca se encha de louvor, que nosso coração transborde gratidão e que nossa vida seja testemunho vivo do poder da intercessão de São José.
São José, permanecemos ainda na tua presença, porque quando a alma encontra abrigo, ela não quer sair apressada, ela quer ficar, quer descansar, quer confiar sem reservas, quer sentir que não está sozinha nesta caminhada. Nós sentimos agora uma paz diferente, mesmo que o problema ainda exista, mesmo que a resposta não tenha se manifestado totalmente, porque a fé não depende do que os olhos veem, mas da certeza de que Deus já ouviu cada palavra que saiu do nosso coração. São José recebe cada lágrima que foi derramada durante esta oração, cada suspiro profundo, cada pedido feito em silêncio, cada pensamento que nem conseguimos colocar em palavras, porque tu conheces as dores escondidas que ninguém mais percebe. Nós cremos que algo mudou, mesmo que não saibamos explicar. Algo se moveu no mundo espiritual, algo foi alinhado, algo começou a ser organizado pelo céu em favor desta causa que entregamos. São José, quando a ansiedade tentar voltar, lembra-nos desta oração, lembra-nos desta entrega, lembra-nos que confiamos, para que não retomemos o peso que já colocamos em tuas mãos. Que o nosso coração aprenda a descansar, não por falta de problemas, mas por excesso de confiança em Deus, sabendo que Ele trabalha mesmo no silêncio, mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando a resposta demora aos nossos olhos. São José, visita nossos pensamentos, afasta toda dúvida, todo medo insistente, toda voz interior que tenta nos fazer desistir e substitui tudo isso por uma fé firme, serena e perseverante. Nós entregamos o controle, entregamos o tempo, entregamos o modo, porque confiamos que Deus sabe exatamente quando, como e de que forma esse milagre precisa se manifestar. São José abençoa cada passo que daremos a partir de agora, cada decisão, cada conversa, cada tentativa, para que tudo esteja alinhado com a vontade de Deus e não com o nosso desespero. Que a nossa casa seja envolvida por um clima de paz, que o descanso volte, que o sorriso reapareça, que a esperança seja renovada mesmo antes da resposta final. São José, quando acordarmos amanhã, que o coração desperte mais leve, que a alma desperte mais confiante, que a fé esteja mais viva do que estava antes desta oração. Nós escolhemos confiar, mesmo sem garantias humanas, mesmo sem promessas visíveis, porque a fé verdadeira não precisa de provas imediatas, ela se apoia na fidelidade de Deus. São José, transforma nossa espera em crescimento, nossa dor em amadurecimento, nossa luta em testemunho, para que um dia possamos dizer que foi no momento mais difícil que Deus mais nos sustentou. Que cada pessoa que rezou esta oração sinta-se agora acompanhada, protegida, amparada, como alguém que não caminha mais sozinho, porque o céu caminha junto. São José, se em algum momento o cansaço voltar, segura-nos pela mão, como um pai que conduz com firmeza e carinho, e nos lembra que desistir não é opção para quem escolheu confiar em Deus. Nós permanecemos em silêncio interior, sabendo que Deus age mesmo quando não fala, que Ele trabalha mesmo quando não vemos, e que nada do que entregamos se perde quando colocado no altar da fé. São José, que a gratidão já comece a nascer em nós, antes mesmo da conquista, antes mesmo da resposta, porque agradecer também é um ato de fé. Que a nossa história seja tocada, reorganizada, restaurada, não para a nossa glória, mas para que o nome de Deus seja exaltado através da nossa vida. São José, guardião dos impossíveis, permanece conosco, hoje, amanhã e sempre,
porque sabemos que quem confia nunca fica desamparado. E assim seguimos, não porque tudo está resolvido, mas porque escolhemos acreditar que Deus já está cuidando de tudo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, silencioso e fiel, nós nos colocamos agora na tua presença, com o coração aberto, cansado de esperar, mas ainda cheio de fé, porque sabemos que quando tudo parece impossível, é exatamente aí que o céu começa a agir. São José, hoje não viemos pedir coisas pequenas, hoje viemos apresentar aquilo que ninguém conseguiu resolver, aquilo que já foi tentado de todas as formas, aquilo que o mundo chamou de causa perdida, mas que para Deus continua sendo apenas um começo. Nós confiamos em Ti, São José, guardião dos mistérios de Deus, pai adotivo de Jesus, esposo fiel da Virgem Maria, intercessor poderoso nas causas urgentes, porque sabemos que Tu não falhas quando alguém clama com fé verdadeira. São José, olha para a nossa vida neste instante. Olha para as portas que se fecharam, para os caminhos interrompidos, para os sonhos engavetados, para as lágrimas derramadas em silêncio, para as noites sem dormir, para os medos que ninguém vê, para as batalhas que lutamos sozinhos. Nós te pedimos, São José, entra agora nessa situação que parece sem saída, toca nesse problema que se tornou pesado demais, intercede por esse milagre impossível que precisa acontecer hoje, não amanhã, não depois, mas no tempo perfeito de Deus, que começa a se manifestar agora. São José, assim como Deus confiou a ti o cuidado de Jesus e de Maria, confiamos também a Ti nossa casa, nossa família, nossa vida financeira, nossa saúde, nosso trabalho, nossos projetos, nossos medos e tudo aquilo que ainda não sabemos como resolver. São José, trabalhador incansável, abre portas de emprego, remove bloqueios profissionais, restaura a dignidade de quem se sente esquecido, traz provisão onde existe escassez, multiplica o pouco, afasta a humilhação, quebra o ciclo de dívidas e atrasos e devolve a esperança a quem já pensava em desistir. São José, cura agora aquilo que a medicina não conseguiu curar, toca no corpo cansado, na mente sobrecarregada, no coração ferido, restaura forças, traz alívio, traz diagnóstico favorável, traz respostas claras, traz testemunhos vivos de que o impossível acontece quando Deus entra em ação. São José, protege nossa casa, afasta toda inveja, todo mal, toda palavra contrária, toda energia negativa, toda armadilha preparada contra nós, toda perseguição visível ou invisível, e cobre nossa família com tua poderosa intercessão. São José, quando o medo tenta dominar, ensina-nos a confiar. Quando o silêncio de Deus parece longo, ensina-nos a esperar. Quando a fé enfraquece, segura nossa mão e nos lembra que Deus nunca chega atrasado. Hoje, São José, nós declaramos com fé que esse milagre impossível já começou a se mover, que aquilo que estava travado começou a destravar, que aquilo que estava parado começou a caminhar, que aquilo que parecia morto começou a ressuscitar. São José, visita agora cada pessoa que reza conosco, cada lar representado nesta oração, cada história marcada por luta e transforma dor em testemunho, lágrimas em vitória, medo em coragem, espera em realização. Nós cremos, São José, que Deus está agindo nos bastidores, organizando detalhes que não vemos, abrindo portas que não imaginamos, tocando corações que pareciam fechados, movendo situações que estavam estagnadas há muito tempo. São José,
Ensina-nos a confiar mesmo sem ver, a obedecer mesmo sem entender, a permanecer firmes mesmo quando tudo parece contrário. Porque tu viveste a fé no silêncio e por isso conheces profundamente as dores de quem espera um milagre. Hoje, São José, entregamos completamente esta causa em tuas mãos e descansamos, porque sabemos que quando colocamos nossa vida sob tua intercessão, o céu se move, a graça se manifesta e o impossível se torna realidade. Nós agradecemos, São José, antes mesmo de ver, antes mesmo de tocar, antes mesmo de receber, porque a fé verdadeira agradece antes do milagre acontecer. Permanece conosco, São José, caminha à nossa frente, vai abrindo os caminhos, vai preparando as respostas, vai conduzindo tudo conforme a vontade de Deus. E quando esse milagre se realizar, quando aquilo que hoje parece impossível acontecer, que nossa boca se encha de louvor, que nosso coração transborde gratidão e que nossa vida seja testemunho vivo do poder da intercessão de São José. São José, permanecemos ainda na tua presença, porque quando a alma encontra abrigo, ela não quer sair apressada, ela quer ficar, quer descansar, quer confiar sem reservas, quer sentir que não está sozinha nesta caminhada. Nós sentimos agora uma paz diferente, mesmo que o problema ainda exista, mesmo que a resposta não tenha se manifestado totalmente, porque a fé não depende do que os olhos veem, mas da certeza de que Deus já ouviu cada palavra que saiu do nosso coração. São José, recebe cada lágrima que foi derramada durante esta oração, cada suspiro profundo, cada pedido feito em silêncio, cada pensamento que nem conseguimos colocar em palavras, porque tu conheces as dores escondidas que ninguém mais percebe. Nós cremos que algo mudou, mesmo que não saibamos explicar. Algo se moveu no mundo espiritual, algo foi alinhado, algo começou a ser organizado pelo céu em favor desta causa que entregamos. São José, quando a ansiedade tentar voltar, lembra-nos desta oração, lembra-nos desta entrega, lembra-nos que confiamos, para que não retomemos o peso que já colocamos em tuas mãos. Que o nosso coração aprenda a descansar, não por falta de problemas, mas por excesso de confiança em Deus, sabendo que Ele trabalha mesmo no silêncio, mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando a resposta demora aos nossos olhos. São José, visita nossos pensamentos, afasta toda dúvida, todo medo insistente, toda voz interior que tenta nos fazer desistir e substitui tudo isso por uma fé firme, serena e perseverante. Nós entregamos o controle, entregamos o tempo, entregamos o modo, porque confiamos que Deus sabe exatamente quando, como e de que forma esse milagre precisa se manifestar. São José abençoa cada passo que daremos a partir de agora, cada decisão, cada conversa, cada tentativa, para que tudo esteja alinhado com a vontade de Deus e não com o nosso desespero. Que a nossa casa seja envolvida por um clima de paz, que o descanso volte, que o sorriso reapareça, que a esperança seja renovada mesmo antes da resposta final. São José, quando acordarmos amanhã, que o coração desperte mais leve, que a alma desperte mais confiante, que a fé esteja mais viva do que estava antes desta oração. Nós escolhemos confiar, mesmo sem garantias humanas, mesmo sem promessas visíveis, porque a fé verdadeira não precisa de provas imediatas, ela se apoia na fidelidade de Deus. São José, transforma nossa espera em crescimento,
nossa dor em amadurecimento, nossa luta em testemunho, para que um dia possamos dizer que foi no momento mais difícil que Deus mais nos sustentou. Que cada pessoa que rezou esta oração sinta-se agora acompanhada, protegida, amparada, como alguém que não caminha mais sozinho, porque o céu caminha junto. São José, se em algum momento o cansaço voltar, segura-nos pela mão, como um pai que conduz com firmeza e carinho, e nos lembra que desistir não é opção para quem escolheu confiar em Deus. Nós permanecemos em silêncio interior, sabendo que Deus age mesmo quando não fala, que Ele trabalha mesmo quando não vemos, e que nada do que entregamos se perde quando colocado no altar da fé. São José, que a gratidão já comece a nascer em nós, antes mesmo da conquista, antes mesmo da resposta, porque agradecer também é um ato de fé. Que a nossa história seja tocada, reorganizada, restaurada, não para a nossa glória, mas para que o nome de Deus seja exaltado através da nossa vida. São José, guardião dos impossíveis, permanece conosco, hoje, amanhã e sempre, porque sabemos que quem confia nunca fica desamparado. E assim seguimos, não porque tudo está resolvido, mas porque escolhemos acreditar que Deus já está cuidando de tudo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, silencioso e fiel, nós nos colocamos agora na tua presença, com o coração aberto, cansado de esperar, mas ainda cheio de fé, porque sabemos que quando tudo parece impossível, é exatamente aí que o céu começa a agir. São José, hoje não viemos pedir coisas pequenas, hoje viemos apresentar aquilo que ninguém conseguiu resolver, aquilo que já foi tentado de todas as formas, aquilo que o mundo chamou de causa perdida, mas que para Deus continua sendo apenas um começo. Nós confiamos em Ti, São José, guardião dos mistérios de Deus, pai adotivo de Jesus, esposo fiel da Virgem Maria, intercessor poderoso nas causas urgentes, porque sabemos que Tu não falhas quando alguém clama com fé verdadeira. São José, olha para a nossa vida neste instante. Olha para as portas que se fecharam, para os caminhos interrompidos, para os sonhos engavetados, para as lágrimas derramadas em silêncio, para as noites sem dormir, para os medos que ninguém vê, para as batalhas que lutamos sozinhos. Nós te pedimos, São José, entra agora nessa situação que parece sem saída, toca nesse problema que se tornou pesado demais, intercede por esse milagre impossível que precisa acontecer hoje, não amanhã, não depois, mas no tempo perfeito de Deus, que começa a se manifestar agora. São José, assim como Deus confiou a ti o cuidado de Jesus e de Maria, confiamos também a Ti nossa casa, nossa família, nossa vida financeira, nossa saúde, nosso trabalho, nossos projetos, nossos medos e tudo aquilo que ainda não sabemos como resolver. São José, trabalhador incansável, abre portas de emprego, remove bloqueios profissionais, restaura a dignidade de quem se sente esquecido, traz provisão onde existe escassez, multiplica o pouco, afasta a humilhação, quebra o ciclo de dívidas e atrasos e devolve a esperança a quem já pensava em desistir. São José, cura agora aquilo que a medicina não conseguiu curar, toca no corpo cansado, na mente sobrecarregada, no coração ferido, restaura forças, traz alívio, traz diagnóstico favorável, traz respostas claras, traz testemunhos vivos de que o impossível acontece quando Deus entra em ação. São José, protege nossa casa, afasta toda inveja, todo mal, toda palavra contrária, toda energia negativa, toda armadilha preparada contra nós.
toda perseguição visível ou invisível, e cobre nossa família com tua poderosa intercessão. São José, quando o medo tenta dominar, ensina-nos a confiar. Quando o silêncio de Deus parece longo, ensina-nos a esperar. Quando a fé enfraquece, segura nossa mão e nos lembra que Deus nunca chega atrasado. Hoje, São José, nós declaramos com fé que esse milagre impossível já começou a se mover, que aquilo que estava travado começou a destravar, que aquilo que estava parado começou a caminhar, que aquilo que parecia morto começou a ressuscitar. São José, visita agora cada pessoa que reza conosco, cada lar representado nesta oração, cada história marcada por luta e transforma dor em testemunho, lágrimas em vitória, medo em coragem, espera em realização. Nós cremos, São José, que Deus está agindo nos bastidores, organizando detalhes que não vemos, abrindo portas que não imaginamos, tocando corações que pareciam fechados, movendo situações que estavam estagnadas há muito tempo. São José, ensina-nos a confiar mesmo sem ver, a obedecer mesmo sem entender, a permanecer firmes mesmo quando tudo parece contrário, porque tu viveste a fé no silêncio e por isso conheces profundamente as dores de quem espera um milagre. Hoje, São José, entregamos completamente esta causa em tuas mãos e descansamos, porque sabemos que quando colocamos nossa vida sob tua intercessão, o céu se move, a graça se manifesta e o impossível se torna realidade. Nós agradecemos, São José, antes mesmo de ver, antes mesmo de tocar, antes mesmo de receber, porque a fé verdadeira agradece antes do milagre acontecer. Permanece conosco, São José, caminha à nossa frente, vai abrindo os caminhos, vai preparando as respostas, vai conduzindo tudo conforme a vontade de Deus. E quando esse milagre se realizar, quando aquilo que hoje parece impossível acontecer, que nossa boca se encha de louvor, que nosso coração transborde gratidão e que nossa vida seja testemunho vivo do poder da intercessão de São José. São José, permanecemos ainda na tua presença, porque quando a alma encontra abrigo, ela não quer sair apressada, ela quer ficar, quer descansar, quer confiar sem reservas, quer sentir que não está sozinha nesta caminhada. Nós sentimos agora uma paz diferente, mesmo que o problema ainda exista, mesmo que a resposta não tenha se manifestado totalmente, porque a fé não depende do que os olhos veem, mas da certeza de que Deus já ouviu cada palavra que saiu do nosso coração. São José, recebe cada lágrima que foi derramada durante esta oração, cada suspiro profundo, cada pedido feito em silêncio, cada pensamento que nem conseguimos colocar em palavras, porque tu conheces as dores escondidas que ninguém mais percebe. Nós cremos que algo mudou, mesmo que não saibamos explicar. Algo se moveu no mundo espiritual, algo foi alinhado, algo começou a ser organizado pelo céu em favor desta causa que entregamos. São José, quando a ansiedade tentar voltar, lembra-nos desta oração, lembra-nos desta entrega, lembra-nos que confiamos, para que não retomemos o peso que já colocamos em tuas mãos. Que o nosso coração aprenda a descansar, não por falta de problemas, mas por excesso de confiança em Deus, sabendo que Ele trabalha mesmo no silêncio, mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando a resposta demora aos nossos olhos. São José, visita nossos pensamentos, afasta toda dúvida, todo medo insistente, toda voz interior que tenta nos fazer desistir e substitui tudo isso por uma fé firme, serena e perseverante.
Nós entregamos o controle, entregamos o tempo, entregamos o modo, porque confiamos que Deus sabe exatamente quando, como e de que forma esse milagre precisa se manifestar. São José abençoa cada passo que daremos a partir de agora, cada decisão, cada conversa, cada tentativa, para que tudo esteja alinhado com a vontade de Deus e não com o nosso desespero. Que a nossa casa seja envolvida por um clima de paz, que o descanso volte, que o sorriso reapareça, que a esperança seja renovada mesmo antes da resposta final. São José, quando acordarmos amanhã, que o coração desperte mais leve, que a alma desperte mais confiante, que a fé esteja mais viva do que estava antes desta oração. Nós escolhemos confiar, mesmo sem garantias humanas, mesmo sem promessas visíveis, porque a fé verdadeira não precisa de provas imediatas, ela se apoia na fidelidade de Deus. São José, transforma nossa espera em crescimento, nossa dor em amadurecimento, nossa luta em testemunho, para que um dia possamos dizer que foi no momento mais difícil que Deus mais nos sustentou. Que cada pessoa que rezou esta oração sinta-se agora acompanhada, protegida, amparada, como alguém que não caminha mais sozinho, porque o céu caminha junto. São José, se em algum momento o cansaço voltar, segura-nos pela mão, como um pai que conduz com firmeza e carinho, e nos lembra que desistir não é opção para quem escolheu confiar em Deus. Nós permanecemos em silêncio interior, sabendo que Deus age mesmo quando não fala, que Ele trabalha mesmo quando não vemos, e que nada do que entregamos se perde quando colocado no altar da fé. São José, que a gratidão já comece a nascer em nós, antes mesmo da conquista, antes mesmo da resposta, porque agradecer também é um ato de fé. Que a nossa história seja tocada, reorganizada, restaurada, não para a nossa glória, mas para que o nome de Deus seja exaltado através da nossa vida. São José, guardião dos impossíveis, permanece conosco, hoje, amanhã e sempre, porque sabemos que quem confia nunca fica desamparado. E assim seguimos, não porque tudo está resolvido, mas porque escolhemos acreditar que Deus já está cuidando de tudo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, silencioso e fiel, nós nos colocamos agora na tua presença, com o coração aberto, cansado de esperar, mas ainda cheio de fé, porque sabemos que quando tudo parece impossível, é exatamente aí que o céu começa a agir. São José, hoje não viemos pedir coisas pequenas, hoje viemos apresentar aquilo que ninguém conseguiu resolver, aquilo que já foi tentado de todas as formas, aquilo que o mundo chamou de causa perdida, mas que para Deus continua sendo apenas um começo. Nós confiamos em Ti, São José, guardião dos mistérios de Deus, pai adotivo de Jesus, esposo fiel da Virgem Maria, intercessor poderoso nas causas urgentes, porque sabemos que Tu não falhas quando alguém clama com fé verdadeira. São José, olha para a nossa vida neste instante. Olha para as portas que se fecharam, para os caminhos interrompidos, para os sonhos engavetados, para as lágrimas derramadas em silêncio, para as noites sem dormir, para os medos que ninguém vê, para as batalhas que lutamos sozinhos. Nós te pedimos, São José, entra agora nessa situação que parece sem saída, toca nesse problema que se tornou pesado demais, intercede por esse milagre impossível que precisa acontecer hoje, não amanhã, não depois, mas no tempo perfeito de Deus, que começa a se manifestar agora.
São José, assim como Deus confiou a ti o cuidado de Jesus e de Maria, confiamos também a ti nossa casa, nossa família, nossa vida financeira, nossa saúde, nosso trabalho, nossos projetos, nossos medos e tudo aquilo que ainda não sabemos como resolver. São José, trabalhador incansável, abre portas de emprego, remove bloqueios profissionais, restaura a dignidade de quem se sente esquecido, traz provisão onde existe escassez, multiplica o pouco, afasta a humilhação, quebra o ciclo de dívidas e atrasos e devolve a esperança a quem já pensava em desistir. São José, cura agora aquilo que a medicina não conseguiu curar. Toca no corpo cansado, na mente sobrecarregada, no coração ferido, restaura forças, traz alívio, traz diagnóstico favorável, traz respostas claras, traz testemunhos vivos de que o impossível acontece quando Deus entra em ação. São José, protege nossa casa, afasta toda inveja, todo mal, toda palavra contrária, toda energia negativa, toda armadilha preparada contra nós, toda perseguição visível ou invisível, e cobre nossa família com tua poderosa intercessão. São José, quando o medo tenta dominar, ensina-nos a confiar. Quando o silêncio de Deus parece longo, ensina-nos a esperar. Quando a fé enfraquece, segura nossa mão e nos lembra que Deus nunca chega atrasado. Hoje, São José, nós declaramos com fé que esse milagre impossível já começou a se mover, que aquilo que estava travado começou a destravar, que aquilo que estava parado começou a caminhar, que aquilo que parecia morto começou a ressuscitar. São José, visita agora cada pessoa que reza conosco, cada lar representado nesta oração, cada história marcada por luta e transforma dor em testemunho, lágrimas em vitória, medo em coragem, espera em realização. Nós cremos, São José, que Deus está agindo nos bastidores, organizando detalhes que não vemos, abrindo portas que não imaginamos, tocando corações que pareciam fechados, movendo situações que estavam estagnadas há muito tempo. São José, ensina-nos a confiar mesmo sem ver, a obedecer mesmo sem entender, a permanecer firmes mesmo quando tudo parece contrário, porque tu viveste a fé no silêncio e por isso conheces profundamente as dores de quem espera um milagre. Hoje, São José, entregamos completamente esta causa em tuas mãos e descansamos, porque sabemos que quando colocamos nossa vida sob tua intercessão, o céu se move, a graça se manifesta e o impossível se torna realidade. Nós agradecemos, São José, antes mesmo de ver, antes mesmo de tocar, antes mesmo de receber, porque a fé verdadeira agradece antes do milagre acontecer. Permanece conosco, São José, caminha à nossa frente, vai abrindo os caminhos, vai preparando as respostas, vai conduzindo tudo conforme a vontade de Deus. E quando esse milagre se realizar, quando aquilo que hoje parece impossível acontecer, que nossa boca se encha de louvor, que nosso coração transborde gratidão e que nossa vida seja testemunho vivo do poder da intercessão de São José. São José, permanecemos ainda na tua presença, porque quando a alma encontra abrigo, ela não quer sair apressada, ela quer ficar, quer descansar, quer confiar sem reservas, quer sentir que não está sozinha nesta caminhada. Nós sentimos agora uma paz diferente, mesmo que o problema ainda exista, mesmo que a resposta não tenha se manifestado totalmente, porque a fé não depende do que os olhos veem, mas da certeza de que Deus já ouviu cada palavra que saiu do nosso coração. São José,
Recebe cada lágrima que foi derramada durante esta oração, cada suspiro profundo, cada pedido feito em silêncio, cada pensamento que nem conseguimos colocar em palavras, porque Tu conheces as dores escondidas que ninguém mais percebe. Nós cremos que algo mudou, mesmo que não saibamos explicar. Algo se moveu no mundo espiritual, algo foi alinhado, algo começou a ser organizado pelo céu em favor desta causa que entregamos. São José, quando a ansiedade tentar voltar, lembra-nos desta oração, lembra-nos desta entrega, lembra-nos que confiamos, para que não retomemos o peso que já colocamos em Tuas mãos. Que o nosso coração aprenda a descansar, não por falta de problemas, mas por excesso de confiança em Deus, sabendo que Ele trabalha mesmo no silêncio, mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando a resposta demora aos nossos olhos. São José, visita nossos pensamentos, afasta toda dúvida, todo medo insistente, toda voz interior que tenta nos fazer desistir e substitui tudo isso por uma fé firme, serena e perseverante. Nós entregamos o controle, entregamos o tempo, entregamos o modo, porque confiamos que Deus sabe exatamente quando, como e de que forma esse milagre precisa se manifestar. São José abençoa cada passo que daremos a partir de agora, cada decisão, cada conversa, cada tentativa, para que tudo esteja alinhado com a vontade de Deus e não com o nosso desespero. Que a nossa casa seja envolvida por um clima de paz, que o descanso volte, que o sorriso reapareça, que a esperança seja renovada mesmo antes da resposta final. São José, quando acordarmos amanhã, que o coração desperte mais leve, que a alma desperte mais confiante, que a fé esteja mais viva do que estava antes desta oração. Nós escolhemos confiar, mesmo sem garantias humanas, mesmo sem promessas visíveis, porque a fé verdadeira não precisa de provas imediatas, ela se apoia na fidelidade de Deus. São José, transforma nossa espera em crescimento, nossa dor em amadurecimento, nossa luta em testemunho, para que um dia possamos dizer que foi no momento mais difícil que Deus mais nos sustentou. Que cada pessoa que rezou esta oração sinta-se agora acompanhada, protegida, amparada, como alguém que não caminha mais sozinho, porque o céu caminha junto. São José, se em algum momento o cansaço voltar, segura-nos pela mão, como um pai que conduz com firmeza e carinho, e nos lembra que desistir não é opção para quem escolheu confiar em Deus. Nós permanecemos em silêncio interior, sabendo que Deus age mesmo quando não fala, que Ele trabalha mesmo quando não vemos, e que nada do que entregamos se perde quando colocado no altar da fé. São José, que a gratidão já comece a nascer em nós, antes mesmo da conquista, antes mesmo da resposta, porque agradecer também é um ato de fé. Que a nossa história seja tocada, reorganizada, restaurada, não para a nossa glória, mas para que o nome de Deus seja exaltado através da nossa vida. São José, guardião dos impossíveis, permanece conosco, hoje, amanhã e sempre, porque sabemos que quem confia nunca fica desamparado. E assim seguimos, não porque tudo está resolvido, mas porque escolhemos acreditar que Deus já está cuidando de tudo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, silencioso e fiel, nós nos colocamos agora na Tua presença, com o coração aberto, cansado de esperar, mas ainda cheio de fé, porque sabemos que quando tudo parece impossível, é exatamente aí que o céu começa a agir. São José,
Hoje não viemos pedir coisas pequenas. Hoje viemos apresentar aquilo que ninguém conseguiu resolver, aquilo que já foi tentado de todas as formas, aquilo que o mundo chamou de causa perdida, mas que para Deus continua sendo apenas um começo. Nós confiamos em Ti, São José, guardião dos mistérios de Deus, pai adotivo de Jesus, esposo fiel da Virgem Maria, intercessor poderoso nas causas urgentes, porque sabemos que Tu não falhas quando alguém clama com fé verdadeira. São José, olha para a nossa vida neste instante. Olha para as portas que se fecharam, para os caminhos interrompidos, para os sonhos engavetados, para as lágrimas derramadas em silêncio, para as noites sem dormir, para os medos que ninguém vê, para as batalhas que lutamos sozinhos. Nós te pedimos, São José, entra agora nessa situação que parece sem saída, toca nesse problema que se tornou pesado demais, intercede por esse milagre impossível que precisa acontecer hoje, não amanhã, não depois, mas no tempo perfeito de Deus, que começa a se manifestar agora. São José, assim como Deus confiou a ti o cuidado de Jesus e de Maria, confiamos também a Ti nossa casa, nossa família, nossa vida financeira, nossa saúde, nosso trabalho, nossos projetos, nossos medos e tudo aquilo que ainda não sabemos como resolver. São José, trabalhador incansável, abre portas de emprego, remove bloqueios profissionais, restaura a dignidade de quem se sente esquecido, traz provisão onde existe escassez, multiplica o pouco, afasta a humilhação, quebra o ciclo de dívidas e atrasos e devolve a esperança a quem já pensava em desistir. São José, cura agora aquilo que a medicina não conseguiu curar, toca no corpo cansado, na mente sobrecarregada, no coração ferido, restaura forças, traz alívio, traz diagnóstico favorável, traz respostas claras, traz testemunhos vivos de que o impossível acontece quando Deus entra em ação. São José, protege nossa casa, afasta toda inveja, todo mal, toda palavra contrária, toda energia negativa, toda armadilha preparada contra nós, toda perseguição visível ou invisível, e cobre nossa família com tua poderosa intercessão. São José, quando o medo tenta dominar, ensina-nos a confiar. Quando o silêncio de Deus parece longo, ensina-nos a esperar. Quando a fé enfraquece, segura nossa mão e nos lembra que Deus nunca chega atrasado. Hoje, São José, nós declaramos com fé que esse milagre impossível já começou a se mover, que aquilo que estava travado começou a destravar, que aquilo que estava parado começou a caminhar, que aquilo que parecia morto começou a ressuscitar. São José, visita agora cada pessoa que reza conosco, cada lar representado nesta oração, cada história marcada por luta e transforma dor em testemunho, lágrimas em vitória, medo em coragem, espera em realização. Nós cremos, São José, que Deus está agindo nos bastidores, organizando detalhes que não vemos, abrindo portas que não imaginamos, tocando corações que pareciam fechados, movendo situações que estavam estagnadas há muito tempo. São José, ensina-nos a confiar mesmo sem ver, a obedecer mesmo sem entender, a permanecer firmes mesmo quando tudo parece contrário, porque tu viveste a fé no silêncio e por isso conheces profundamente as dores de quem espera um milagre. Hoje, São José, entregamos completamente esta causa em tuas mãos e descansamos, porque sabemos que quando colocamos nossa vida sob tua intercessão, o céu se move, a graça se manifesta e o impossível se torna realidade. Nós agradecemos, São José, antes mesmo de ver,
antes mesmo de tocar, antes mesmo de receber, porque a fé verdadeira agradece antes do milagre acontecer. Permanece conosco, São José, caminha à nossa frente, vai abrindo os caminhos, vai preparando as respostas, vai conduzindo tudo conforme a vontade de Deus. E quando esse milagre se realizar, quando aquilo que hoje parece impossível acontecer, que nossa boca se encha de louvor, que nosso coração transborde gratidão e que nossa vida seja testemunho vivo do poder da intercessão de São José. São José, guardião dos impossíveis, permanece conosco, hoje, amanhã e sempre, porque sabemos que quem confia nunca fica desamparado. E assim seguimos, não porque tudo está resolvido, mas porque escolhemos acreditar que Deus já está cuidando de tudo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou seu coração, é sinal de que São José está agindo na sua vida. Creia, o milagre já começou. Agora, leve essa bênção para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo orações poderosas. Clique no botão curtir para mostrar que você acredita no poder da oração. Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de uma resposta urgente. Você pode ser um instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. E nunca se esqueça, com São José, o impossível acontece. Que Deus te abençoe poderosamente, te envolva com paz, te levante com força e faça florescer o milagre que você tanto espera. Em nome de Jesus e sob a intercessão de São José, amém, e até a próxima oração milagrosa.